Olá, tudo bem? Os. Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma estratégia que você pode melhorar ainda mais os seus resultados, especialmente os seus resultados profissionais. E junto comigo aqui nos estúdios tem uma pessoa que é um grande profissional na modalidade dele e vai ter tudo a ver com esse assunto que nós vamos abordar. E aí, para falar, eu queria iniciar falando de 3 segredos que você pode adotar para subir naquela parte mais alta do pódio, para você melhorar os seus índices profissionais. E o primeiro desses segredos é você escolher uma única coisa. Você focar em uma coisa para você fazer um efeito dominó na sua vida. E como é que é o efeito dominó? O efeito dominó, você alinha as peças de dominó, como é que surgiu essa expressão? E você derruba a primeira peça, que vai poder derrubar a peça seguinte 50% maior do que ela, e assim progressivamente. E essa ação é tão poderosa que a 23ª peça dessa fileira de dominó pode ser do tamanho da Torre Eiffel. Então, o primeiro segredo para adotar essa estratégia profissional é você escolher uma única coisa, você focar nessa única coisa. E aí, para você entender qual pode ser essa única coisa, você pode se perguntar. Aí você faz a seguinte pergunta, responda-se a seguinte pergunta: qual é a única coisa que eu posso fazer que pode fazer com que as minhas prioridades sejam alinhadas na direção do meu objetivo? Por exemplo, se você quer ser um campeão mundial do UFC, qual é essa prioridade? Qual é essa ação? E aí você focar nessa ação e não se deixar ser dispersado por outras coisas que não estejam na direção daquilo que você quer. E sempre acontece isso. Às vezes até na família, até em casa, vão acontecer algumas coisas que vão tentar tirar essa sua única ação. O segundo segredo é você tornar isso um hábito. E aí tem um profissional, e essas informações é baseado no livro A Única Coisa, do Gary Keller. E ele fala que você precisa fazer, para tornar essa atitude um hábito, essa ação única um hábito, você tem que fazer por pelo menos 66 dias consecutivos. A terceira ação, que é o terceiro segredo que ele passa, é você dizer não às demais tarefas. Então, ao invés de você ter uma lista de tarefas, que ao final do dia você vai estar ticando, você vai focar naquela tarefa que você sabe que vai ter um impacto mais positivo, de modo a lhe aproximar daquele objetivo que você tem. E você vai dizer não para as outras tarefas. E ao final desse programa a gente vai falar mais como que você pode fazer para descobrir qual é essa primeira coisa. E falar sobre isso hoje é muito oportuno, como eu disse, porque eu estou aqui com um super campeão de MMA. Ele é campeão também no UFC, que é o circuito mais competitivo hoje do MMA. E quando eu vejo ele lutar, eu vejo uma semelhança muito grande com uma cobra. Eu não sei, eu vou até perguntar hoje aqui para ele se ele pensa nesse animal quando ele vai lutar, porque ele parece uma sucuri que ele vai, sabe, pegando a vítima e não dá muito espaço para a vítima agir. E quando eu o vi lutar, viu? Quando eu vi o Rani lutar, eu lembrei do mestre Armando falando que quando a gente vai lutar jiu-jitsu, a gente pode deixar o adversário fazer o que ele quer, mas não da maneira que ele quer. E é isso que eu vejo nesse grande campeão. Ô, Carla, obrigado. Obrigado pelos elogios. E é isso aí, adorei aí as suas colocações, né? Eu me identifiquei muito agora aí com toda essa questão do foco, da única coisa. Uhum. Essa questão aí da cobra é uma coisa que acontece no jiu-jitsu. Jiu-jitsu é tudo sobre ajuste, né? Ah. No MMA principalmente, né? A gente vai dando, é igual o rato e a ratoeira também, né? A gente vai dando um pouquinho ali para conseguir mais ali para
Para quando chegou a hora certa, enrolar o cara, Mas finalizar. você faz isso, assim, e quando eu vejo, quando você luta, você, assim, parece que enrosca mesmo, mas é verdade, parece que, e não dá muita possibilidade do adversário sair. Quando você faz isso, você pensa nesse animal? Não, não Você digo. sabe que nas suas postagens eu ia colocar uma cobra. Eu ia Legal, colocar uma legal, né? cobra. E quando a gente faz um método de treinamento da faca, do mestre Testa, e ele Aham, fala da cobra e do tigre, né? Da aham, ação imediata assim, do tigre e dessa aham. flexibilidade da cobra. E a flexibilidade que você tem é incrível também. A gente faz algumas comparações, né? Tem até alguns vídeos no YouTube aí, uns highlights fazendo essas comparações. Eu acho legal, acho interessante, né? Na hora Aham. não dá pra gente pensar nisso, né? Mas tem muito a ver sim, né? A gente vai enrolando ali devagarzinho, tem um método ali pra apertar, pra dar um estrangulamento e tudo. É tudo, o jiu-jitsu é uma luta isométrica, né? Então, é tudo sobre o ajuste ali, sobre não dar espaço nenhum. Tem hora que a gente encaixa uma posição ali e não pode passar nenhuma agulha ali, Ah. porque se for uma coisa milimétrica, né? Se passar uma entradinha aí já Pode muda ser toda a pode ser saída. que é uma musculatura que fica com mais liberdade, já atrapalha a finalização, no caso. Isso. Então estou fazendo isso desde os 11 anos, né? Já são 22 anos, então você imagina, né? Então já vai se tornando uma coisa natural, né? É E às vezes eu verdade. tô até dormindo, às vezes eu crescendo, quando assim, no meu desenvolvimento no jiu-jitsu, eu dormindo, eu sonhava que eu estava Aham, dando um estrangulamento em alguém, dando um golpe, uma coisa assim. Então, aham. é isso aí. Quando você está assim, tem momentos na luta em que você ainda não está na posição final, mas você sabe que vai caminhar para ela, Sim, não é? ali é. Assim, em algum momento você fala assim, pô, peguei, aqui é o primeiro passo, eu já tá. É com relação à finalização, Ah, a gente vai induzindo o nosso oponente a errar, sei. né? E aí, à medida que ele vai errando, a gente vai ajustando um Vai. pouquinho mais, né? Aham. Cada vez mais. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando eu vou ensinar uma técnica, um estrangulamento, né? Que você vai estrangular e eu vejo muito deles fazendo aquela força e não dura, né? E você vê um estrangulamento, demora até 10 segundos para a pessoa ter a sensação de desmaio. Ah, Então eles fazem aquela força, aí solta. Aí o cara respira, aperta, aí o cara respira. Aí eu falo, ó, você ah, aperta 10% só, põe pouca força e tenta manter isso aí o mais longo possível. Né? Que é exatamente a serpente constritora faz isso, né? Ela aham. enrola ali na presa e a presa, quando ela vai tentando sair esperneando, aí ela vai devagarzinho só apertando, né? Sem Ah, demandar muita muita energia. energia, né? Então acho que a comparação que dá para fazer é essa aí. Bacana, porque é a energia certa, né? Não tem desperdício de É, energia. E aí, principalmente quando você vai fazer uma luta no UFC ou outros circuitos também, que você precisa de muita energia, né? Para você estar no gás durante 3, 5 rounds, né? isso. Aí, se você não souber dosar isso, Exatamente. Era um problema que eu tinha, né? Que eu tive há algum tempo, né? Que eu realmente eu chegava um pouquinho adrenalizado demais e investia tudo ali logo no começo para tentar finalizar e depois eu me cansava muito, assim, né? Uma coisa muito ligada a um aspecto mental, né? E sim. tudo. Não era nem muito a questão de condicionamento físico, mas essa coisa de controlar a adrenalina, né? E aí eu passei a dosar mais, né? Aham, Dosar esse gás, né? Já não começar querendo matar logo de vez, né? E ir aham, matando aos pouquinhos. aham, E inclusive isso é uma coisa que tem até que ressaltar o que você falou no começo, aham. porque isso tem bastante a ver justamente com a personalidade da pessoa, né? Né? Porque você vê essa questão da consistência, da constância, né? Você falou de fazer durante 66 6 dias, né? dias Eu ainda consecutivos. digo que se a pessoa quer estar focada numa parada,
ela tem que estar fazendo isso todo dia, e não só para 66, né? Fala, desculpa. Eu te cortei, desculpa, pode continuar. Não te corrigindo, só adicionando ainda, né? Na verdade, e assim, até uma das coisas que eu quero falar depois com as pessoas, para desenvolver mais essa ideia desses 3 segredos que a gente falou, é que um profissional que ele faz um estudo a respeito de pessoas excelentes naquilo que fazem. Uhum. E aí ele fala que a pessoa precisa ter 10.000 horas naquilo que faz para ser uma pessoa extraordinária naquela atividade. Então ele estudou músicos, né, violonistas, atletas, né, que depois desse tempo, 10.000 horas. Então, para você ter 10.000 horas numa atividade, se você se dedicar 3 horas por dia, em um ano você tem 1.000 e poucas horas. Você vai precisar de 10 anos para ser excelente naquilo que você faz. Daí a ideia de você ter um foco na atividade, mas a constância nos treinamentos, né? A constância nos treinamentos para que você seja excelente naquela atividade. Sim. Você está desde os 11 anos. 11 anos, né, que você falou. Então você já tem mais de 10 anos na atividade. Eu tô colhendo alguns frutos no momento, né, de todo esse meu investimento aí de tempo, né? Agora mesmo, né, depois da minha última luta, eu consegui quebrar um recorde lá dentro do UFC, que para mim foi uma coisa grande, assim, né, de ter eu tenho um recorde de finalizações agora na minha categoria, né? E para mim representou muito, então você vê, né? Eu acho que tem tudo a ver. Recorde de finalizações? Na minha categoria no peso galo, né? Peso galo. Peso galo é de quanto a quanto? É até 61,8 kg. E é difícil ficar no 61,800? Eu agora eu acredito que eu tô com 71. No mínimo, né? Porque eu falei, como é que ele tem 61 quilos, né? Essa é uma outra coisa que está totalmente interligada ao foco, ao treinamento também. Para os lutadores de MMA, essa parte da dieta, né? A gente tem que manter o nosso peso baixo, e essa coisa do hábito aí que você falou tem tudo a ver justamente nessa hora, né? É uma outra coisa que eu tive que me reeducar para manter uma constância. Sim. Eu falei, se eu quero lutar isso, eu não vou poder. Então eu tenho uma semana de férias só depois da minha luta, né? Se eu luto no UFC 2 vezes por ano, eu tenho 2 semanas de férias, né? Ou seja, uma semana depois de cada luta. São sempre isso. Aí que é quando eu deixo a peteca cair um pouquinho mais. Mas depois eu já volto com dieta, com treinamento certinho para não obter muito essas oscilações aí, né? Tá mantendo essa consistência sempre. Bacana. Agora me fala assim, foram quantos nocautes? Você teve recorde de nocautes, foram quantos nocautes mesmo? Foram de finalizações. De finalizações, que esse foi o recorde, né, que você falou? Foi o recorde de finalizações. Eu tenho 20 finalizações na minha carreira de MMA. Bacana. Né? Na empresa Zufa, que é a empresa que é dona do UFC, que eles juntam o evento do UFC junto com o do WEC, que foi o evento que antecedeu o UFC na categoria de pesos leves, de onde veio o José Aldo, Renan Barão, Dominic Cruz e outros campeões, que eu também entrei no UFC através desse evento. Juntando são 10 finalizações, né, que também já é o recorde da empresa, né, mas ao lado do Royce Gracie, né, e do Charles do Bronx. E na minha categoria, dentro do UFC, eu tenho 6 finalizações, que é o recorde da minha categoria de peso galo, né? O recordista geral ainda é o Royce Gracie. Bacana. Pô, muito, muito bom. Eu não sei se o pessoal está aqui ouvindo direito, eu vou falar agora para o pessoal que está acompanhando aqui também nas redes sociais. Se vocês estão, quero cumprimentar todos que estão aqui, viu? Moacir Dias está assistindo, Aura Lago, obrigada, gente, pela presença, obrigada aí pela presença de vocês. Haroldo Moraes. Valeu, galera, muito obrigado. Marcelo Pirica, finalizador e especialista em jiu-jitsu, muito bom lutador. Então, Marcelo Pirica, obrigado. Para você. Muito obrigado. Pode mandar pergunta para cá, gente, que a gente manda aqui para o nosso campeão, o Anderson Almeida. Valeu, obrigada, gente. E se o som não estiver bom, aí vocês, por favor, avisem, ok? Marcelo Pirica, Wilson Pedrosa, bacana. Sérgio Cowboy. Adriano Pietro. José Luciano, Altacete Batista. Oi, Alta. Um mestre.
Cadê? Quando é que você vai vir aqui? O mestre, ele foi um cara que me botou pra... Me amarrou no elástico uma vez. É? E eu tava dando magueri, dando ponteiro até de olho fechado. Repeti 1000 vezes pra cada lado. Tem a ver com essas 10.000 horas que você falou, né? As repetições, né? As repetições. As repetições. Repetições na técnica correta, né? É isso aí. Que é o que o Bruce Lee falava, algum chinês falava aí, que são 1000 repetições para cada lado pro golpe tá perfeito, né? Zé Carlos. E aí o AutoSession uma vez me botou pra fazer esse treinamento aí. E aí eu tava matando até mosca dando magueri. Magueri até mosca. Aí depois vai passando o tempinho, né? Mas pra mim ficou. Foi bom demais. Bacana. Cleudson, de G Doble, João Carlos, Valmor. Valeu, gente. Wendel, Ângela Beatriz, Welber, Anthony, Uripe, obrigada, gente, pela presença de vocês aqui. Vocês podem ir. Está bom o som? Ai, que bom. Que bom. Eu pedi até para ele falar mais alto aqui. Bacanas. Esses aqui eu não sei porquê, porque é da fanpage, aí não passa muito aqui os comentários, não ficam aqui. A gente começou falando assim, um pouco da sua... Da sua técnica, né, da sua semelhança com a cobra, mas eu queria voltar, assim, começar do começo, eu diria assim, para perguntar para você como é que é a sua rotina matinal. Mas assim, como é que é a sua rotina, não no período que você está de licença de férias, dessa semana de descanso, mas assim, a sua rotina quando você sabe que vai competir, no dia de competição, o que você faz na sua primeira hora do dia? Você tem algum ritual que você faz? Meditação. Eu pratico diariamente. Legal. E faço um alongamento. Faço uma yoga de 10 minutos de yoga. Em uma meditação. E ali eu acordei, começou meu dia. Me ajudou muito, né? Assim, depois que eu comecei a fazer, já tem mais de 10 anos aí que eu faço essa rotina. Bacana. E os benefícios são físicos e mentais, né? Integrados. Né, eu consigo ali estar mais calmo, mais relaxado, mais concentrado, né? Concentrado e relaxado, que eu acho que é o estado que a gente tem que ficar, né? Nem relaxado e distraído, nem concentrado e tenso, e sim concentrado e relaxado. E fisicamente também, né? Assim, eu não tenho dor nas costas, né? Eu comecei a praticar o yoga porque eu realmente tive algumas lesões, né? Tive uma protusão, né? E por causa do yoga eu consegui reabsorver. Então... Com aquele trabalho de respiração, aqueles trabalhos também de alongamento do yoga? Também. E aí eu mantenho também a constância nisso aí. Em vez de eu fazer uma aula, uma coisa assim, eu tenho uma rotinazinha já básica que eu faço e aí eu começo. Aí depois que eu pratico minha meditação, o yoga, aí eu tomo meu café da manhã, né, naturalmente, né, começo pela água sempre, e depois começa a festa mesmo, né. Eu tomo sempre um sumo de limão. Começa com limão, né. Eu de vez em quando eu faço essa dieta também, a dieta do limão, né, eu já fiz assim, e me ajudou muito também a reduzir peso, né, e na lesão também. Eu fui ouvir dizer outro dia que ajuda, porque eu acho que a acidez, ele ajuda a limpar, né? E é um diurético, né? Você vê que assim, eu que tomo muita água por dia, estou sempre nesse processo de baixar de peso, né? Você acaba urinando bem mais, né? Transpirando mais também, o limão. Aí eu já fiz de alguns meios. Uns aminoácidos também, né? Uns aminoácidos também, você já pede, né? Porque bebe muita água, né? Também, ainda tem essa. Aí, e foi uma coisa assim que depois que eu mudei lá para os Estados Unidos, lá tem aquele pedialite, né? Não sei se você sabe o que é tipo, porque é tipo um soro, né? Acho que é como se fosse uma água de coco. Aí você mistura, que aí fica uma gasolina aditivada, mais ou menos ali. Aí já sente que retém recupera um pouco, né? Recupera e retém um pouco dos sais da água, né? De tudo, né? Legal. Às vezes tem umas opções outras, né? Quando você faz a meditação, bacana. Quando você vai lutar, no dia que você vai lutar, antes de fazer a luta, você faz alguma meditação, alguma concentração, alguma visualização, alguma coisa assim? Bom, eu faço visualizações espontâneas, né? Sim. E eu acho que essa é a única hora do dia que eu permito à minha cabeça de
de deixar rolar, assim, sabe? Porque o correto mesmo é a gente estar vivendo no momento presente, né? Em tudo, né? Se a gente tá aqui, ou eu tô conversando com você, ou a pessoa que tá assistindo, tá focado só nisso, né? E em mais nada, né? Mas a única hora que eu permito, assim, minha cabeça rolar mesmo é quando eu tô parado, assim, eu me pego pensando na luta, eu fico vendo o desenrolar da luta, né? E muitas vezes acontece mesmo muita coisa acontece ali na luta. Eu acho que essas visualizações são importantes, né? Eu, inclusive, aí eu teve uma época que eu comecei a parar para fazer um pouco, né? Falar, não, ao invés de eu ficar fazendo assim espontaneamente, eu vou parar, eu vou deitar, ficar 10 minutos parado e vou visualizar, forçar a minha mente, né? Eu acho que é uma coisa que funciona também. Sim, sim, funciona. Né? Funciona porque aí você faz com que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir bem, ele não sabe fazer a distinção entre a experiência que a gente viveu de uma experiência imaginária. Então você tem uma reação química ali acontecendo. Né? Você provoca essa reação química através da sua mentalização, através do seu pensamento. O seu pensamento vai fazer com que você libere certas emoções e uma química vai acontecer no seu organismo. Então você você vai estar vivendo aquele resultado que você quer. E aí o seu organismo vai te ajudar a tornar essa daí uma realidade. Essa é uma maneira da gente construir o futuro, né? Construir o futuro que quer o resultado que você quer. Com certeza. Quando a gente igual quando a gente vai para a luta, quando você vai para a luta assim, receoso e tudo, o resultado é muito diferente quando a gente vai, né? Eu tenho tido essas experiências, né? Quando você tá indo para a luta assim, mas não tá muito confiante, é tão diferente quando você vai confiante, certo, né? Certo que vai, não, eu vou detonar aí. É mesmo. Não é? É mesmo. Eu, na verdade, o que acontece comigo, assim, eu acho que um caso particular meu, eu invejo muito esses atletas que têm esse espírito de chegar e falar, eu vou detonar, vou passar por cima e ter essa confiança. Porque no dia da luta, durante todo o treinamento, eu fico tranquilo, assim, sabe? Mas no dia da luta começa a vir uma avalanche de emoções assim em mim, eu falo, pô, será que eu tô bem, será que eu tô isso, será que eu tô aquilo, né? E começa a vir toda essa insegurança, né? E aí muitas vezes, no passado, quando eu fui crescendo na luta, eu deixei isso me afetar. E hoje em dia, né, depois de muito trabalho, né, que eu fiz até de psicologia esportiva, passei a usar isso a meu favor e ver que esse medo, esse receio pode ser uma coisa boa para proteger a gente lá na frente, né? Então, hoje em dia lá eu vou começando a aquecer e vou deixando as vozinhas aqui de lado, né? Vou focando na respiração. E aí, aí chega um momento que eu falo, não, agora está na mão de Deus, né? Eu vou até dividir uma coisa, né? Dos receios que eu tenho assim, é muito de me machucar, né? A única coisa que eu oro, a única oração que eu faço é para eu não me lesionar, não sofrer uma lesão grave, né? Alguma lesão grave assim. Sim. E essa é a única, né? Eu não posso orar para eu ganhar ou orar para eu perder. Para mim, se eu orar, falar, não, eu quero fazer ter um diálogo aí com alguma divindade e falar, eu quero ganhar, eu vou estar sendo injusto. Para mim já é uma fraqueza minha, porque o cara é ser humano igual a mim. Ele tem também está pedindo, né? Então por que eu estaria lá pedindo, né? Então, essa é a única coisa que eu peço, porque eu começo a ter muito receio, assim, cara, e se eu me lesionar, e se eu... E fico tudo nisso, até que tem um momento que eu começo a respirar, até que chega um momento que eu assumo essa responsabilidade, trago a pressão para cima de mim, que é quando eu me libero disso, eu falo, ó, se eu me lesionar, fui eu que quis, eu aceito qualquer coisa, se eu morrer lá dentro, tô tranquilo, todo mundo vai ficar bem, quem gosta de mim, meu filho, todo mundo, então aí é quando eu libero assim, e geralmente essa coisa assim acontece uns segundos, 5, né? Um pouco antes ali de eu passar ali no corredor, sabe? É impressionante, é um fato assim que eu queria até compartilhar. Mas quando começa a luta mesmo, já é outro estado, aí, né? Aí pronto, aí acabou. Na verdade, isso. quando eu subo lá dentro, aí eu entro já no melhor estado de todos. Quando eu tô lá no octógono, aí eu começo a sentir uma gratidão enorme, assim, né? De estar, finalmente, esse momento que eu me preparei tanto tá chegando, né? A chave vai mudando, né? Você tá no vestiário, tá no dia, aí lá dentro eu me sinto bem demais, né?
Pô, essa é eu acredito que é a melhor resposta que você pode até se dar, né? Porque você vai passando por aquele processo, aí vem várias coisas, porque a gente tem vários críticos internos, né, gente? Vai vários críticos internos, e esses críticos internos são aqueles que vão lembrando aquelas certezas que a gente às vezes tem, que nos limitam na performance, né? Pô, eu não sou do tipo assim, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão ágil assim, devia ter treinado mais essa técnica, né? Sim, e às sim, vezes a justamente. gente fica com essas certezas vão acontecendo assim. Eu diria que essas são as crenças limitantes. Porque limita um objetivo que você quer, por isso que ela é limitante, por isso que ela é chamada de crença limitante. Não é tudo que é crença limitante. As pessoas têm mania de falar, isso é crença limitante, é crença limitante. Não, não é tudo que é crença limitante. Às vezes é um pensamento que você tem que não é bom, mas que também não limita você. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou bonito. Não é que é uma crença limitante. Às vezes o fato dele acreditar que ele não é bonito o suficiente para determinada atividade faz com que a pessoa se arrume mais, se cuide mais, se produza mais. Então, não é uma crença limitante para ele, né? Agora, quando é uma crença que atrapalha o desenvolvimento, poxa, é melhor me cuidar, não estou bem, aí vem os críticos internos. Os críticos internos são aqueles pensamentos que vão lembrando, você está no corredor, né, indo lá e vem aquele que, não, acho que você não está tão bem e tal. Mas quando você começa a questionar essas perguntas, eu acredito que é a melhor estratégia para você vencê-las, né? Pô, por que eu não estou tão bem? Estou bem sim, eu estou treinando, minha técnica está boa, sabe? Eu tive um retorno bom, um feedback bom dos meus companheiros, e aí você mesmo tirando aquelas, cortando, sabe? Cortando, respondendo a esses questionamentos. Ao invés de fingir que eles não existam, você atacar, na verdade, esses pensamentos, sabe? Porque a gente é muito mais que a nossa mente. A gente pensa uma coisa, mas a gente é mais que a nossa mente. Justamente. Então, quando a gente começa a ver a nossa mente de fora, aí você já é o observador. E aí você pode mudar justamente. esses pensamentos. E é o que você acaba fazendo, porque você chega na hora e fala assim, sabe, eu tô aqui. Aí depois, a melhor resposta é essa que você falou, a gratidão. Porque quando você se sente grato, aí não tem lugar para o medo. A gratidão é um estado de presença, né? Quando a gente está grato, a gente está presente, né? Né? Por exemplo, aqui eu estou bem grato aqui, porque não é só porque o lugar aqui é lindo e maravilhoso, não. É de dar inveja aqui mesmo, porque é um ambiente muito agradável, mas por tudo aqui, tá podendo falar tudo, então é realmente o melhor estado para estar é quando a gente está grato. Se a gente for ver, a gente tem tudo para estar grato agora mesmo, né? Verdade. Se a gente for analisar, né? Então acho que dá para fazer um paralelo aí com quem está assistindo, quando vai o pessoal aqui de Brasília, né? Gosta de fazer concurso, muita gente estuda, aí chega na hora daquele branco e tal, né? Então fica com medo de não conseguir, medo de não passar. E essa colocação que você fez, ela é importantíssima, né? Que a gente não é a nossa mente, né? A gente não é o que a gente pensa. Já pensou tanto de coisa que a gente pensa? A gente é tudo de ruim se a gente for tudo que a gente pensa. É verdade. Então tem uma hora que a gente tem que somente silenciar a mente por um instante, falar, não, deixa eu focar aqui no agora mesmo, ver o que está acontecendo. E pronto, deixa a mente quietinha um pouquinho, né? Epa, cala a boca aí, para aí, né? Tem alguns comentários aqui, vou passar aqui algumas perguntas que estão aqui nas redes sociais para o nosso convidado. Agora, Marcelo Pirica, o que falta para você lutar pelo título contra o Dillashaw? TJ? TJ Dillashaw, é o campeão da minha categoria, né? Então, Marcelo, com certeza eu vou ter que fazer mais algumas lutas, né? E o que falta é, na minha próxima luta, ter uma excelente performance, né? Graças a Deus, estou tendo boas performances aí nas minhas últimas 3 lutas. Consegui atingir todo o meu potencial. E chegar lá, vou revelar aqui, tem que bagunçar. Não dá mais pra você fingir que você é um artista marcial, que eu sou, eu admiro.
Eu admiro, eu vim dessa linhagem também. Mas lá é um business, é entretenimento. É business. E não tem jeito, a gente tem que vender, tem que falar, tem que desafiar mesmo. Mas eu ainda, é claro que eu mantenho meus valores, não tenho intenção de desrespeitar ninguém nem nada. Só falar o que eu penso mesmo, que eu acho que eu sou o melhor. E me desculpa. Eu não, né, eu acho que assim, muita gente fala, mas pô, o cara tá na hora da oportunidade, né? Exatamente. Eu concordo com você. Eu concordo, viu? Rani, é o Caio Rodrigo. Rani, você hoje se considera o melhor jiu-jitsu da categoria no UFC? Sim, considero sim, porque os números estão aí, não sou nem eu que estão falando. Mas eu tenho o recorde lá de finalizações, né? E eu não tenho certeza, mas eu talvez tenha o recorde de quedas, né? A última vez, há 2 lutas atrás, o recorde maior número de quedas de finalização, de quedas na categoria, eu estava em terceiro, né? E depois eu fiz mais essas 2 lutas e aumentou, então pode ser que eu já tenha quebrado esse recorde também. E não só disso aí, mas de outras transições no chão, pegada de costas, raspagem. Tenho certeza que eu estou lá na frente, então, por causa desses números aí, não tem como dizer qualquer outra coisa. É isso aí. Rogério Guanabara, obrigada pela presença aqui. O Caio Rodrigo, Miguel Carmo de Carvalho. É isso aí, sentir, pensar e agir. Bacana. Toma limão puro diariamente em jejum, é fantástico para a saúde. Bacana, Miguel. É o que é? O Miguel falando que toma limão puro pela manhã, que é fantástico para a saúde. Bacana, eu também faço isso. Albenês, Francisco, bacana. Oi, Carla, saudades, amiga. É o Sansei Miguel Carvalho, bacana. Oi, Sansei, tudo bom? Seleção brasileira da década de 80, bacana. Está bom o som. E aí tem... Valeu, Carla. Ai, Rodrigo. O João aqui tá perguntando qual o mais difícil, o preparo físico ou psicológico para fazer uma luta? Os dois estão interligados, né? Outro dia eu fiquei pensando nisso, porque eu vi uma entrevista de alguma personalidade aí da luta, eles falando assim, 20% força, 20% técnica, tantos por cento não sei o quê, e tantos por cento mental. Aí você ficou tentando fazer essa matemática, né? Eu fiquei tentando, eu falei, o que eu diria? Eu diria que é tantos por cento força, não sei quantos por cento técnico, pode ser, mas é 100% mental a parada. Porque tudo é o mental. Você vê nesse exato momento... Ele comanda, né? Nesse exato momento, tem uma porção de gente querendo estar lutando no nível internacional e que tem uma técnica excelente para estar lá. Tem um condicionamento físico excelente para estar lá. Mas muitos poucos, talvez que nem tenham essa técnica tão boa, estão lá por quê? Porque estão obcecados com isso. Estão fazendo essas 10 mil horas que você já está falando, todo dia, e por causa disso... aquele objetivo está completamente determinado, né? Está completamente determinado. Então é um paralelo muito difícil de se fazer, porque está... É o Marcelo, né, que perguntou? Não, agora é o João. O João, né? Desculpa. Qual que é mais difícil? João, na verdade é uma pergunta muito interessante, mas não tem como você fazer esse paralelo, porque... está interligado o condicionamento físico com a técnica, né? Você vê, né? Você falou até um negócio do cara que não é bonito. Quando eu tô entrando para lutar, eu sei que eu não sou um dos caras mais bem aparentados por aí, mas no dia da luta, eu me acordo, eu me olho no espelho, eu me acho lindo. Ótimo, eu falo, caramba, olha só como eu sou lindo. Né? E eu chego lá, eu me olho na câmera, eu tô bonito demais. Então tudo isso tá interligado na confiança ali também, né? E por aí vai. É se sentir bem, né? Você se sentir bem com você mesmo, é isso aí. Alfonso, Altaceste, já tive a oportunidade de treinar com vocês e ver você treinando. Realmente você é muito bom no jiu-jitsu. Valeu, mestre. Altaceste. Aí outra pergunta aqui do Marcelo. Quando você decidiu migrar para o MMA, qual foi a sua maior preocupação para conseguir se sair bem na nova modalidade, né? Outro dia me fizeram essa pergunta também, eu não... E assim, eu já comecei no jiu-jitsu com 11 anos de idade, já sabendo que eu ia lutar com MMA, né? E na escola que eu vim, né, já tinha um pessoal que fazia luta sem kimono, parecia que a gente tinha um pouco dessa visão
que a coisa ia ser vale tudo no futuro. Aí é óbvio que eu estava fazendo minha carreira no jiu-jitsu, era o que tinha na época, né? Eu com 11 anos eu não ia poder lutar, mas a gente já fazia treino ali de outras modalidades, já fazia treino sem kimono. Foi uma coisa que eu sempre quis. Aí quando chegou a hora da transição mesmo, a minha primeira luta foi uma maluquice doida, ainda era vale tudo ainda, não era MMA essa coisa bonitinha, não tinha peso, não tinha pesagem. Foi 2 dias depois de eu ter completado 18 anos, né? E aí eu lutei com um cara uns 15 quilos mais pesado que eu, lá em Goiânia, e quando eu vi que eu ia ficar frente a frente com a coisa, aí foi meio desesperador pra mim. Aí eu comecei a chorar, comecei a vomitar. O cara chegou na minha frente, a gente fez uma encarada, assim, era uma coisa ainda meio... Não era aquela coisa toda organizada, era um ringue montado no meio da rua, né? E tudo. O cara chegou, me deu uma encarada, começou a fazer uns gestos assim, e eu garoto ali, não tava esperando, né? Nada disso. Aí eu entrei em desespero total. Mas aí chegou lá na luta, lá, por causa da técnica do jiu-jitsu ali, eu fui encolhidinho, tomei uma porção de soco na cabeça, mas consegui finalizar. E aí... E aí foi isso assim, né? Depois a gente foi adaptando. Então eu diria que não foi nem no período de transição, mas foi mais isso que a Carla falou hoje aqui, eu aprender a estar no alto nível, né? Porque, igual eu te falei, eu comecei cedo, mas eu tive muita coisa também que me desviou do caminho, né? Eu fui... Deu vida ali para muita gente errada, né? A gente vai crescendo só depois que a gente amadurece, né? Mas teve muita coisa que me desviou do caminho. E agora, recentemente, finalmente, eu acho que eu fiz uma transição, que eu acho que eu estou finalmente no caminho certo. Eu devo acreditar isso, porque eu estou vindo de 3 boas performances, né? Então, eu pretendo me continuar assim. Mas é muito essa coisa do foco mesmo, da gente manter essa consistência, se manter focado. Essa foi uma das coisas assim com mais dificuldade mesmo para me adaptar. Você teve uma escola boa, né, no jiu-jitsu? Uma escola que é bem respeitada, né? Principalmente no MMA aqui, né? Uma escola tradicional, né? De defesa pessoal, né? A gente tem muita sorte, muita gente não dá valor, mas a gente tem aqui em Brasília, aqui no DF, o mais alto grau jiu-jitsu do mundo, né? Sim. Que é o mestre Armando Vride, né? Ele foi um dos que recebeu a faixa vermelha do Hélio Gracie, que foi o cara que começou a trajetória do jiu-jitsu aqui, né? Que foi, aprendeu com o Konde Koma, que veio lá do Japão, toda aquela história que a maioria já sabe, né? E a gente tem um desses 5, uma hora é 5, outra hora são 7, ou é 5 ou é 7 faixas vermelhas que receberam a faixa da mão do mestre Hélio Gracie, e ele é o único ou mais antigo que está vivo hoje. Então ele tem um jiu-jitsu tradicional. E aí foi passando, né? Passou lá pelo Popó, que é uma pessoa fantástica, o Ataíde também, que foi um cara que exerceu mais a coisa de dar aula, né, de levar os alunos para competir e tudo. E começou dessa linhagem antiga mesmo, né? E por causa disso aí dá para ver aí o tanto de campeões que fizeram, né? Os 3 vieram aqui. Que legal. O mestre Armando, o Popó e o mestre Ataíde também. Então tava demorando para você me convidar então, hein? Não sei que você vivia viajando, competindo aí, né? Tá certo. Tinha que casar uma data que você tivesse aqui à disposição hoje, coisa que eu achei que ele não ia chegar, inclusive. Peço até desculpa pelos atrasos aí, né? Que a gente acha que Brasília não tem trânsito, mas a gente acaba se enrolando, né? Olha só, a gente estava falando da importância, da necessidade de você estar no peso para poder competir. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é a sua dieta. Então, a sua dieta quando você está, por exemplo, na semana da competição, deve ser bem restritiva, né? Então eu vou falar uma semana, assim, para pelo menos ter alguma coisa aí, porque senão não vai ter nem carboidrato aí nessa história. Pois exatamente. Na semana da luta, é a semana do corte de peso, né? Vamos supor, eu tô com 71 quilos agora, eu tenho que chegar lá e atingir 61,600, tá? Na dieta, todas as semanas que antecedem, exceto a última semana, eu vou baixar, vamos dizer que eu cheguei a ficar com 66, 67 quilos. Então, eu consegui fazer uma dieta certa e perdi 4 quilos. Aí chega na semana da luta,
Além da dieta, eu inicio um processo de desidratação. Né? Então eu me hiperidrato para faltar os dias que antecedem ali a luta, na pesagem, para eu desidratar essa água que eu hiperidratei. Então, 5 dias antes eu tomo 12 litros de água, depois 10, depois 8, aí no dia 6, no dia 4, até que um dia antes da pesagem eu tomo 2 litros de água. E faço 2 refeições no dia, né? Uma só de frutas, ou maçã, ou banana. E uma outra na hora do almoço, meio que para tarde, né? Como faço salada, proteína e frango. E à noite, para conseguir dormir, uma dose de whey protein. Isso durante essa semana que eu estou me hidratando e fazendo esse procedimento de começar com 12 litros de água e diminuindo gradativamente. Chegou na quinta-feira, que é o dia que antecede a pesagem, né? Aí eu tô lá com meus 66 quilos, ou 65 e pouco. Nessa última eu tava com 65,5. Aí pronto, aí eu só vou comer um ovo na parte da manhã, no máximo uma maçã de tarde, e vou para uma banheira de água quente, né? E vou fazer rounds nessa banheira de 5 ou 10 minutos, até completar entre 1 hora e 1h30 do tempo que eu fiquei dentro dessa banheira, só com o pescoço do lado de fora. Né? E é quando aí eu perco os outros 4... toda a água, né? Toda a água, perco os outros 4 quilos de água, né? É um procedimento que... É bem agressivo, né? Completamente agressivo. Deve ser Quem muito tiver ruim para a família, para a saúde, aliás. Então, tem a questão da saúde, por isso que eu já vou falar para o pessoal não tentar isso, vira e mexe, chega alguém brincando, vou fazer isso também que eu quero emagrecer. Não, você não emagrece. Olha como é que eu tô aqui. Sábado passado eu fui lá na balança e bati 61,600. Olha como é que eu tô aqui agora. Voltei a comer normal, voltei a beber normal e tô com 9, quase 10 quilos mais pesado de novo. E essa oscilação, como você falou, não faz bem para a saúde. O meu sonho, uma vontade, se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa no MMA, seria mudar esse procedimento, porque é completamente desnecessário para o atleta, porque eu faço isso, o meu adversário também está fazendo. Então a gente chegar numa coisa em comum, ter uma pesagem no dia, ou 2 pesagens, né? Já tem um evento lá na Ásia que adota esse sistema de 2 pesagens, para o atleta não ter que passar por isso. Né? Porque você vê que agride completamente o corpo. Muito, e se eu falar o que eu sinto quando eu estou fazendo esse procedimento, né? Eu tô lá cortando peso, começa esquecer coisa, fica até a mente fica confusa, né? Porque a mente precisa de energia, o cérebro precisa de energia. E nem água tem. Nem água tem, e ele precisa de água. Precisa de água. Aí muitos tempos tá se perguntando, e como é que luta no outro dia? Aí tem todo um processo, né? A gente pesa na sexta-feira de manhã e vai lutar no sábado à noite. Então a gente tem tem mais ou menos 36 horas para recuperar. Então tem uma dieta de recuperação, né? Água com soro, né? Prioriza mais os carboidratos, começa com fruta e depois macarrão, batata, né? À noite coloca pizza, muitos alimentos hipercalóricos, né? Aí no dia faz aí já dá uma segurada, né? Para não ter qualquer coisa estomacal, para ir lutar e tá bem no dia da luta. Mas o problema, igual você falou, é a saúde, é a oscilação, né? E apesar de, como a gente sabe que é uma coisa que vende no business, né? Como eu falei, é um show à parte, dificilmente deve ocorrer alguma mudança, né? Já teve casos de morte em outros eventos, né? Eventos que não tinham comissões atléticas, que lá no UFC tem, né? Tem médico, toda aquela coisa. Né? Você tem que fazer uma porção de exame para estar nesse procedimento, mas eu acho que seria uma mudança que seria muito boa para os lutadores. Então o atleta, ao invés de lutar na categoria de baixo, lutar na categoria de cima. Aí o que acontece? Eu lutava na categoria de cima, quase não perdia peso, mas eu dava uma vantagem para o meu oponente de 7 ou 8 quilos, entendeu? Porque quem luta na categoria de cima, atualmente... Porque todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso, justamente. Então, pesa 80 quilos. Aí eu vou lutar nessa forinha off, né? Do jeito que eu tô aqui com 71 quilos, o cara da minha categoria de cima, que eu conheço muitos, a maioria, eles estão lá com seus 78, 79, 80 quilos. Então, eles também recuperam esse peso. E 6, 7, 8 quilos no alto nível é bastante coisa. Então, praticamente todos os atletas que eu conheço fazem esse procedimento e é uma coisa que a organização deve
Eu espero que mude, né? Em breve, né? Você vê, tem muita gente que é prejudicada. A organização pode mudar isso adotando o ritual da pesagem, continua o ritual da pesagem, só que ele faz outra pesagem sem ritual mesmo. Né? Antes de subir no ringue, pesa aí. Pronto, aí resolveria o problema, né? Eu ouvi dizer, não posso revelar as fontes, que eles deixam uma balança lá para o cara se pesar após a pesagem. Perdão, após a luta, né? Eu mesmo me pesei agora, sábado, após a luta. E alguns lá me disseram que eles estão começando a testar para daqui 1, 2 anos eles irem lá pesar, nessa pesagem, se a pessoa tiver 10% acima do limite da categoria, né? Então, no meu caso, vamos ver, eu tenho 61 é o limite. 10% de 61 seriam 6 quilos e pouco. Então, se eu estou lá com mais de 67, mais de 68, aí eu não vou receber o bônus da vitória, né? Porque a gente luta assim, a gente luta por um valor X e se eu ganhar, eu ganho o 2X, entendeu? Que é o mesmo valor que eu recebo para lutar, é o valor que eu iria ganhar. Então, se eu vou lá e peso acima, eu não receberia esse bônus. Pronto, e aí é uma maneira de controlar. De inibir isso, mas agora vai demorar, né? 2 anos ainda que eles estão pensando para fazer isso? Agora começaram a fazer esses testes, né? Porque se o evento for analisar bem, né? O pessoal que acompanha, o tanto de luta que é cancelada, que eles divulgam, que eles investem milhões. E é porque o atleta não consegue chegar no peso. Não consegue, ou então porque passou mal na semana da luta. Já aconteceu uma porção de vezes. Aconteceu e aí ele fica mais sujeito, inclusive, a se lesionar, porque ele tá mais, né, fica mais debilitado. Lesão e tudo isso, né? Uma porção de coisas que pode vir acontecer aí que... É por causa desse procedimento. Desse procedimento bem agressivo mesmo, né? Aí tem cumprimentar aqui outras pessoas, aqui o Paulo Cosme, Célio Renê, oi Celinho. Fala, Célio. Robson Nascimento. Fala, pessoal. Isso aí, obrigada aí pela presença. Muito obrigado, muito importante. Também esteve aqui conosco. Aí você vai falar de novo, né? Pô, eu que demorei, né? Demorei, né? Eu só ficava vendo assim, né? Eu queria que você falasse um pouco assim de perseverança, de como o quanto que é para você prazeroso estar treinando, perseverando nesse caminho de luta, de competição, e o quanto que é um sofrimento. A gente falou de uma parte de sofrimento aí, que é essa de perda de peso, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouco disso, do que significa isso para você. Para mim significa tudo, significa minha vida praticamente. Eu sou casado com isso, eu não abro mão disso, né, por nada, porque foi a meta que eu coloquei na minha vida, é o que eu amo fazer. Então eu acho que o caminho para as pessoas terem um prazer mesmo, né, nessa perseverança, é realmente gostar do que faz, porque o caminho, você vê, a gente tem que gostar de sofrer. Eu pergunto até para você isso aí. Você como que foi uma competidora, lutadora, né? O tanto de sofrimento que você já passou, mas eu aposto que você gostava daquilo. É verdade. Né? Então, acho que a gente tem que gostar de sofrer. Eu acho que equilibra um pouco quando a gente ama o que faz, né? E tem essa meta, né? Outro dia vieram me perguntar a respeito de dor, mas como é que você gosta da dor? Eu falei, olha, tem dor que a gente gosta, como é que é essa dor que a gente gosta? É porque você faz o treino, isso sai sentido que você fez um treino forte, né? Que a musculatura tá dolorida, você tá com o corpo dolorido porque você sabe que trabalhou bem, né? Aí é uma dor boa, né? Uma dor boa. É diferente de uma dor de lesão, né? Lesão no joelho, lesão no ombro, lesão é diferente. Mas você conviver com a exaustão do treino, né? Né? Pô, fez esse treinaço. Exatamente. Ter aquela missão cumprida, né? Aquela sensação de missão cumprida, né? Eu acho que isso tem tudo a ver da gente se encontrar, né, gostar do que está fazendo e ter uma meta ali, realmente, né, porque a gente volta naquele negócio da presença, né, quando a gente está presente, a gente está feliz, a gente está grato, então a gente está fazendo o que a gente ama, é aquela hora que a gente esquece de tudo, né. Para mim o treinamento é muito bom, eu mesmo estou aqui tirando uma semana
off, porque eu acabei de lutar no sábado, mas para mim é forçado, porque o que eu queria estar fazendo, eu falei com alguns treinadores meus, eles falaram, não, você para de ser maluco e vai descansar, que faz parte. Faz parte, né? é importante E eu já isso. cometi alguns antiprofissionalismo antigamente, não, vim na maluquice atropelar, né? Hoje em dia eu já não faço mais isso. Mas voltando no assunto, é uma coisa que eu amo fazer, que eu me encontro. Né? E eu acho que as pessoas têm que buscar isso, que aí a gente vai fazer o nosso melhor, né? Quando a gente faz o que ama, a gente faz o nosso melhor e consegue ter os resultados, né? E... Quando você fica nessa uma semana de férias, você fica sem fazer nenhuma atividade física mesmo? Eu faço ainda. Eu faço uma atividade regenerativa. Mas é liberado. É liberado para fazer. Aquele liberado, mas se você não fizer, eu aposto que você é igual a mim também. Eu vou dar vou entrar na piscina, nadar daqui até ali, vou andar de bicicleta com os meus cachorros. É o chamado descanso ativo, descanso ativo. Descanso ativo. Então, se você é um lutador, você vai nadar, vai até pedalar, não sei, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma outra atividade. E é importante isso, é importante para você não se lesionar. E também para você se preparar mentalmente, para quando voltar, para você sentir vontade de voltar. Não, mas já estou com vontade, mas sentir mais vontade. Sentir mais. E aconteceu algumas vezes, né, nessa volta minha, de eu ficar totalmente off, né, e ficar lá comendo sorvete, comendo sanduíche, e aí eu vi que essa vida não é para mim não. Aí quando você vai voltar, aí é pior. Então acho que esse descanso ativo aí é super válido, porque o corpo precisa de movimento para ter energia, né? Isso aí já é uma coisa comprovada aí, né? Você que é coach, você sabe bem melhor do que eu disso aí, né? Eu queria que você falasse assim, o quanto que você acha, assim, você é um lutador de ringue, de lutador de dojo, de tatame, o quanto que você acha que o fato de você ser um lutador moldou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de você se relacionar com as pessoas, com seu filho, com a sua família, né? Com a sua esposa, com os seus amigos. Quanto que ser um jiu-jitsu-man, né? O mestre Armando jiu-jitsu-ka. Jiu-jitsu-ka, né? O jiu-jitsu-ka, ele falou isso pra mim, Ele falou assim, o jiu-jitsu-ka é antes de tudo um gentleman. Com certeza, né? É a filosofia da arte marcial mesmo, né? Que na verdade demorou para eu adotar ela, né? O pessoal aqui de Brasília, principalmente, que me conhece, sabe que eu na adolescência ali, até um pouco ali, eu era um garoto brigão pra caramba, né? E só depois ali que eu me graduei faixa preta, conheci o MMA, que eu tive que mudar ali minha postura. Não é que eu tive que mudar, eu naturalmente mudei, né? Porque eu me encontrei, né? E passei a entender melhor esses valores do mestre Armando. Mas isso é a minha vida, né? Toda essa filosofia que a gente aprende aí da arte marcial, isso aí é o que eu procuro fazer assim, no meu dia a dia, né? Tem tudo a ver, né? Essa coisa do jiu-jitsu, de ser um gentleman, um cavalheiro, né? Isso está inclusive relacionado com a técnica da luta. Você sabia? Porque você agindo assim, quando chega um cara fazendo uma grosseria pra você, querendo te arrumar uma confusão, você vira pro cara e fala, porra, outra hora você me bate e tal. Isso ali já quebra o gelo, até o cara mesmo já dá uma risada e tal. E, pô, isso aí tem a ver com a técnica da luta, com essa coisa de você dar um pouco pra depois engolir o cara, né? Então, eu acho que o que a gente é dentro, a gente acaba sendo fora, né? Eu que dou aula, né, eu vejo isso muito nos alunos, né? Isso é coisa, a relação na técnica. Vejo aquele aluno que se dedica ali do começo até o final, né? Você vê que quando ele vai lá para o trabalho dele, para sentar de terno e gravata atrás daquela sala, você pode ver que ele tem também essa característica, ele carrega com ele essa característica, né? E você vê aquele que não, né, tá sempre ali fazendo mais ou menos, sempre tal, que é aquele que você precisa incentivar mais. Não quero que você seja lutador nem nada, mas dá o seu melhor. E por aí vai, né? Eu acho que... Né, e a gente vê assim, isso, não sei o que você acha disso, mas assim, em outras coisas também, né? Por exemplo, até quando você vai se dedicar a uma outra atividade que não é exatamente a luta, como ela influencia na sua maneira de ser. E eu estava conversando, inclusive, aqui, que não é um lutador, mas é um atleta. Ele já fez luta também, mas a atividade dele é triatleta e tal, é o triatlon. E ele falando assim, quando ele começou a se dedicar, por exemplo, a concurso,
porque ele pegou aquilo como uma meta, né? Como se fosse uma prova, né? De triatlon. E quando você pega aquilo aí como se fosse uma luta, a sua maneira de ser, a sua maneira de... às vezes até no dia a dia, assim, com a família. Né, a sua maneira de ser, às vezes você é mais exigente com você mesmo no seu dia a dia. Você sente isso, de você ser mais... Totalmente. de você ser mais exigente com você, e às vezes você acaba sendo mais exigente com as pessoas também, né? Também, eu acho que a luta é fantástica, né? Toda a filosofia, né, da arte marcial, né? Ela já vai induzindo a gente para isso, né? Para a gente estar longe de baderna, para sermos pessoas de família mesmo, defender a família e estar sempre ali dando o nosso melhor mesmo nas coisas, né? Eu acho que é dando o nosso melhor. Eu acho que é exatamente isso, porque é o caminho, né? Caminho. Falou até do pessoal do triatlo, que é o que eu admiro muito, que um dia né? eu falei com uma pessoa já que eu ainda quero fazer o Ironman. Ela riu da minha cara demais, é claro, né, pô? Eu nunca nem fiz triatlo, falei que quero fazer o Ironman. Mas você faz um Ironman, você faz mais do que um Ironman. O UFC, você ficar ainda cinco rounds lutando, trocando porrada, querendo derrubar o outro, batendo para derrubar, para nocautear. 5 rounds, 5 minutos. É uma disposição de um Ironman. É mesmo, disposição, a gente tem que trabalhar, assim, né? Primeiro, e a adrenalina que você tem, a tensão, tudo que você passa ali, é uma prova de Ironman. É mesmo. Para mim, eu considero mais exigente a prova do que uma prova de Ironman. É a percepção que eu tenho. Eu até foi assim que a gente chegou, né? Por causa dessa comparação mesmo, né? Porque eu acredito que mentalmente possa ser tão difícil como um é anaeróbico, outro é mais aeróbico, né? Pelo né, o tempo ali que você faz, né? Mas eu acho que aquela coisa mental, o desgaste mental deve ser a mesma coisa, né? Por isso que um desgaste mental. A gente fez esse paralelo assim do que seria mais difícil mesmo, né? Mas lá no... enfim, a luta... não é só você e você mesmo. Né? Lá no ringue é você e você mesmo, e ainda tem o outro. Ainda tem o outro que está tão preparado quanto você, né? Ou querendo, doido para ti. E aí que a gente vê também a hora que é da luta mesmo, né? Na luta, além de ter o outro, a luta é com você também, né? É verdade. Tem a coisa com você mesmo, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Raimundo, quero cumprimentar o Jimmy Carini. E aí, Raimundo? Esse aqui é o Raimundo Almeida, Jimmy Carini, Meire Carvalho, Robson Nascimento, Paulo. Eu falei aqui deles. Bacana, gente. Obrigada aí pela presença. Queria que você falasse para a gente assim do seu projeto atual. Você agora você acabou de fazer uma luta e qual é o seu projeto atual? Qual é a próxima? Você está na expectativa aí ou já sabe qual é a próxima luta? Não sei ainda, né? Agora, eles informam depois, né? Eu estou no momento de renovação do contrato, né? Mas, assim, eu posso te dizer que meu projeto atual igual você falou, é uma coisa só, né? É o que eu estou focado nesse momento, que é o que está me guiando para estar focado nesse momento realmente, né? Eu estou num excelente momento e eu estou focado em estar disputando lá no mais alto nível, né? Você lutar com o melhor de todos, lutar com o melhor ranqueado de todos, lutar contra o campeão da categoria, o que seja, mas meu objetivo é estar no mais alto nível possível lá dentro do UFC. E é nisso que eu estou focado, que eu acordo dia e noite. Pensando nisso, pensando nisso, com esse objetivo e além de estar pensando, fazendo por onde, né? E é isso. E além disso, é isso que eu faço, né? Eu tenho minha vida aí dedicada à luta também, né? Como você falou, é dedicada à família, dedicada a meus alunos, que eu dou aula também, que é importante demais para mim estar... Você dá aula onde? Eu dou aula na Asa Sul, na Academia Duelo, na Asa Sul, na 514. Na hora do almoço, 12h15. E quem quiser comparecer, estão todos convidados. Bacana. É um treino que agrega todo mundo, né? Sem aquela coisa de equipe, de nada, né? É um treino de jiu-jitsu, defesa pessoal, jiu-jitsu para MMA, sem kimono, com kimono.
focado na evolução da pessoa mesmo através da arte marcial, através do jiu-jitsu. Bacana. Larga. E agora deixa eu te falar, eu sempre pergunto aqui para as pessoas que vêm aqui, o que você considera assim, mais importante na vida? Acho que o amor, né? Foi a primeira coisa que me veio na mente, né? É. O amor em tudo, né? Você amar a sua família, você amar você mesmo, em primeiro lugar. Até em primeiro lugar você ter amor por si mesmo, né? Porque eu acho que é o único jeito de você amar outra pessoa, né? Você amar o próximo, amar... Acho que é tudo é a resolução disso tudo aí. Eu acho que é o amor que traz a positividade para a vida das pessoas mesmo e traz qualquer sentimento de bom, né? Eu acho que qualquer outro tipo de sentimento a gente é ser humano, tem mesmo, não tem como negar, mas deve afastar para a gente viver melhor aí no nosso dia a dia. Qual foi você está falando de amor aqui, eu lembrei que você falou que tem um filho, né? Qual a idade do seu filho? Tem 5 anos. Ah, que barato. Qual é o nome dele? Juan. Juan. É. Legal, bacana. Legal. Qual foi, assim, o desafio mais difícil na sua vida? Com relação Na vida, aí você pode falar de luta ou... Não sei. Foram muitos, né? Muitos desafios assim, né? Eu acho que... mas eu tenho que dizer que foram realmente no MMA mesmo, né? Quando eu tava ali naquele momento ali que eu tive que ficar cara a cara com a verdade para ver se era isso que eu queria mesmo estar fazendo, né? Que eu comecei a ter esse sofrimento, né? Que a gente falou aqui de perca de peso, e ao mesmo tempo você tem todo esse trabalho, tem toda essa dedicação e de repente você tá lá cara a cara correndo um risco ali de se machucar, correndo de vida com outro cara super bem preparado. Então esse eu posso te dizer que é um desafio diário que eu tenho, mas houve um momento que eu tive minhas oscilações ali, né, que até me desviou do caminho, né, que eu pensei em desistir e tudo, que eu falei, não, acho que isso não é pra mim, acho que eu já lutei o que eu tinha pra lutar e pronto. Mas sempre alguma coisa me puxava de volta, né, e com certeza é por isso que eu tô aí até hoje. Legal. Bacana. Agora fala pra gente, assim, para finalizar essa nossa conversa, uma dica de alta performance do Rani. Qual é a sua dica de alta performance para quem está assistindo aqui a gente? Anotar aí para adotar uma postura de alta performance. É disciplina e consistência, né? Legal. Disciplina é praticamente o devagar e sempre, né? A gente não precisa fazer tudo hoje, mas, entendeu? Você faz ali você vai fazendo um pouco hoje, né? Vai fazendo amanhã também, você faz também. Você mantém sua disciplina. A disciplina é o quê? É você estar lá quando era para você estar lá, né? Vai ter dia que você vai acordar gripado, vai ter dia que você vai acordar indisposto, vai ter dia que você vai acordar com energia. Mas aí você tá lá de todo jeito, né? Acho que a disciplina é isso. Bacana. E a consistência, acho que é você manter isso sempre, né? Porque pode acontecer muitas coisas aí no meio desse caminho, gente querendo desviar teu foco, né? E o que acontece mesmo, né? E outras coisas querendo te desviar seu foco, você mesmo que dá aquela fraquejada, que ninguém é de ferro mesmo, mas você manter focado na única coisa e lembrar aí que você tem que fazer por 10 mil horas, 66 dias, 1000 vezes para cada lado, igual o Bruce Lee falou, e sempre tá na luta aí. Então é isso, arruma o que você ama e vai em frente. E vai em frente, né? Dê o melhor. Bacana. Rani, eu quero agradecer assim, a tua presença aqui. Foi uma obrigado satisfação demais. tê-la aqui. Para mim também. Que honra. Muito bom. Sucesso nessa carreira, você é um campeão. Obrigado. E eu quero ver você com aquele cinturão na cintura que você merece. Obrigado, Carla. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todos.
Valeu. Em breve estamos de volta. Quiser dar mais uma mensagem, alguma coisa, quiser falar aí para registrar. Eu quero só falar que é isso, é só coisa positiva, é só escolher viver no lado positivo da vida, de tudo, já no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, e é só positividade, entendeu? Qualquer outra coisa que vir, vai vir mesmo, a gente afasta, e é isso aí. Valeu, pessoal. É isso aí, gente. Eu falei que no início do programa que eu ia falar de 4 atitudes importantes para a gente conseguir selecionar essa única coisa que pode ser a peça que vai causar o efeito dominó, que pode, né, na posição 23ª, derrubar uma Torre Eiffel. Então, o primeiro segredo, a primeira atitude que é importante é escolher primeiro esse propósito, essa única coisa. E dos métodos que você pode utilizar para isso é a técnica, a lei do Pareto, que é a de 80-20, que diz que 20% do seu esforço é que gera 80% do resultado. Então, você descobrir qual que é isso para você focar, que foi o que nós conversamos aqui agora, para você focar para obter esse resultado. E o segundo ponto que nós falamos aqui também é você dedicar essas 10.000 horas para você ser excelente naquilo que você faz. E você vai ser excelente naquilo que você faz se você estiver treinando as técnicas corretas, né? As informações corretas para você ser excelente naquilo que você faz. Isso para você conseguir umas 10.000 horas, se você se dedicar 3 horas por dia, vai levar mais ou menos 10 anos para você ser excelente naquilo que você quer fazer. Isso eu estou falando de alta performance, de excelência, de ser extraordinário na profissão que você exerce. Não média, né? Estamos falando de trabalhos, resultados extraordinários. A terceira dica é você abandonar essa ideia de ser multitarefa, porque muitos têm a impressão de que ser multitarefa é ser mais produtivo. E, na verdade, na prática, isso não acontece. É importante você ser mais focado e utilizar o que a gente conversou muito aqui hoje a respeito de você estar completamente presente no momento presente, né? Por mais redundante que tenha sido a minha fala, é comum nós não estarmos presentes, porque muitas vezes estamos preocupados com alguma coisa que aconteceu e ansiosos com alguma coisa que pensamos que pode acontecer. E a gente sabe que mais da metade do que nós tememos que vai acontecer, de fato não acontece. E 50% do que a gente receia que aconteça por causa da nossa história do passado, acabam não acontecendo também. O quarto segredo, a quarta dica é você dividir o seu dia em blocos de horas. Você pode dividir o seu dia pela manhã, pela tarde, pela noite, e aí você vai nesses blocos de horas, você vai colocar essas suas 4 horas naquele projeto que você tem um foco único, né? Naquela única coisa. E essas aí são estratégias baseadas no livro A Única Coisa, do Gary Keller. E por fim, por último, você abandonar, largar essa ideia ilusória de que você precisa ter uma vida equilibrada. Quando você está falando em alta performance, não existe, na verdade, equilíbrio. Você pode balancear as coisas. Porque um atleta como o Rani, que ganha no ringue, que participa de um dos circuitos mais poderosos que há de MMA, ele não pode ter uma vida equilibrada, ele não pode se dedicar as horas que ele se dedica ao treino, as mesmas horas que ele faria alguma outra atividade. Não há necessariamente um desequilíbrio nisso. Isso não quer dizer que você não vá dar horas de valor, né, de qualidade à sua família, às outras coisas que são importantes para você. Mas há sim a necessidade desse desequilíbrio para que você alcance esse resultado extraordinário. É isso aí. Eu agradeço a você pela sua audiência e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 15 horas.